Olha, gente, vamos conversar agora com o doutor Hildebrando Ferreira, que é advogado de defesa da Karen, aquela moça que a gente mostrou ontem no vídeo. Que no vídeo, o que se mostra é que, de repente, chega a mãe, elas ali têm um bate-boca, que pelo menos no vídeo parece, embora não tenha áudio, e pelo vídeo, a Karen acaba empurrando, a mãe bate a cabeça, depois o que a gente veio a saber é que a mãe dela, olha ali, dá pra ver no vídeo, quer ver? Agora elas discutem, empurra, a mãe bate a cabeça e a mãe teria tido um traumatismo craniano e hemorragia. Doutor Hildebrando, muito boa tarde, bem-vindo ao Melhor da Tarde, viu? O que a Karen disse que aconteceu nesse dia? Bom, o fato é que as duas estavam na disputa de um aparelho celular, em razão de uma situação que já vinha em pretérito, disputando a curatela, a gestão dos interesses da Lorde Habib, que seria a tia dela, irmã da sua mãe. E nessa disputa pelo celular, houve o fatídico acontecimento, porém, sem nenhuma conotação de que ela teve a vontade livre e consciente de causar tal feito. Em razão disso, a mãe dela se desequilibrou, em razão até da disputa sobre esse aparelho, e veio se contundir. Mas nunca as imagens revelam, pode ser até passado pela perícia, a apontar que ela teve a vontade livre e consciente de causar o dano, sobretudo quando a mãe dela é mãe, ela tem essa consciência de mãe, e pela idade maior que a mãe tem, houve a questão do desequilíbrio. Agora, quando eu vou disputar algo, e a gente viu no meio, como o senhor falou, uma disputa pelo celular, elas estão brigando de um lado, uma puxa, ó, nesse momento, uma puxa o celular, quer dizer, você não consegue ver o que é, agora que você diz que é o celular, a gente consegue entender um pouco mais. Nesse momento, ó lá, uma vai, ó lá, nitidamente teve... Pode não ter tido a intenção de empurrar, mas, olha lá, na disputa se empurrou. A Karen teria, olha ali, pelo vídeo, empurrado a mãe. E depois, na continuidade, né, Cíntia, que você estava falando do vídeo, a gente vê a outra parte. Exatamente, doutor. Imagens, né, que difíceis de justificar, mas na verdade, empurra a mãe e depois ela vira as costas, né, doutora? A Karen, ela sai, ela não presta socorro. Independente do grau de emoção, de nervosismo e do motivo da briga, que a gente sabe que tem uma história por trás disso, é uma filha que empurra a mãe, depois vira as costas e sai sem querer e sem se preocupar com as consequências que a gente sabe que existiram. E com duas crianças, a Karen sai com uma criança e outra criança fica com a mãe dela, que está no chão, e a gente vê nitidamente a criança ajoelhada em cima do que parece ser, não sei se é a avó, não sei o filho de quem é, mas a criança sozinha junto com a mãe dela caída, doutor. De verdade, o vídeo não mostra, mas o irmão dela, Fábio, não mostra. Ele deu sinais de aproximação, como se mostrou aproximando, para buscar agredir a Karen. Os vídeos não mostram, em um ângulo não mostram. Entretanto, não obstante a pauta e a intervenção da vossa colega, os ânimos estavam bastante exaltados, muito exaltados. E quando os ânimos se exaltam, nós não temos controle sobre o que acontece conosco. Mais ou menos, os dois doutor. ânimos estavam exaltados. Contudo, existe uma contundência entre a idade, existe uma situação contundente também, que é a questão da mãe e filhos. Porém, não vamos levar em consideração que há ódio entre elas. Simplesmente, naquele momento, os fatos levaram a essa via de fato que a Karen até hoje lamenta muito sobre isso. Lamenta muito. Em razão de até afirmar que esses fatos, hoje colocados na mídia, eles aconteceram no mês de junho deste ano. Em razão de fatos levados dentro do processo, fora colocado hoje na mídia e viralizou. Mas não há que se justificar a data. Sim, há que que aconteceram. Exatamente os fatos. Os fatos. Não estou levando aqui em consideração a data em que houve o fato. E sim que esses fatos, ora levados à mídia, eles foram trazidos em razão de processos que eles, a dona Nelly e o senhor Fábio, teve uma situação controversa
sobre os interesses dele. Tudo bem, agora... É necessário colocar nesse sentido. Tudo bem, agora analisando pelo que foi dito pela história, que a Karen, ela seria a responsável em cuidar do dinheiro da aposentadoria da tia-avó, se eu não me engano, e aí a família teria questionado, porque em algum momento ela teria dito que o dinheiro não estava dando, e a família... Por isso que eu estou dizendo teria dito. E a família teria dito que a Karen teria desviado uma parte do dinheiro, acho que 30 mil que foi dito, né? Mas não sei se é isso mesmo, mas enfim, teria desviado esses 30 mil e a discussão teria começado justamente daí, do celular. Agora... Tudo bem, você fala assim, a família está encrenca. Minha família também já teve encrenca 1 milhão de vezes. Mas uma coisa é a gente ver a relação de pai e filho, de respeito que tem que se ter, de filhos com mães, de filhos com pais. E numa situação como essa, se o meu irmão, se minha mãe estão me acusando, eu tenho a justiça ao meu favor. É só puxar toda a papelada, toda a documentação, o extrato e se prova as coisas, ok? Se você tem um irmão, um cunhado ou um primo mais exaltado, você sabe que ele pode entrar no meio. Agora, a questão maior, eu como mãe, eu como filha, é ver que, tudo bem, por mais que tenha acontecido algo, não foi a intenção. A mãe cai, bate a cabeça, ela sai com uma criança e deixa a outra criança com a mãe, sem saber se é sacudir. E outro, o desespero de uma criança, tendo com uma pessoa que a gente não sabe se está desmaiado ou se não está, e você sair do lugar. Mesmo que você fale assim, meu irmão vem vindo. Eu já tive situações bem complexas na minha família. E a gente não ia deixar a mãe caída. Oxe, derrubei a água. Não ia deixar a mãe caída porque vem alguém que está fora dos seus ânimos, entendeu, doutor? É claro, não é A reação do ser humano... Desculpa te interromper. A reação do ser humano, ela é uma reação que não se pode prever. Cada um tem um tipo de reação. Agora, colocar um juízo de valor sobre o comportamento dela, eu acho que isso aí não merece prosperar, sobretudo quando a senhora fala efetivamente que as discussões sobre a questão da prestação de contas deveria ser trazido à justiça, ao cerne da justiça, como realmente está. E foi a razão de todas essas questões, sobretudo quando eles afirmam de uma forma categórica que a Karen roubou. Não há trânsito de julgado nesse sentido para apontar que ela roubou, ela prestou contas, ela chegou com todos os documentos referentes. Tudo bem, mas o que a gente está dizendo, doutor, talvez eu não tenha me explicado direito, a gente não está julgando se ela desviou, se não desviou. A questão é, o que eu estou dizendo é justamente o oposto disso. Independente do que esteja acontecendo, sempre a gente pode resolver de uma outra forma. Seja mostrando o quanto que você tem direito, o quanto que você está sendo injustiçado. Mas o que eu acho só, o ponto para mim crucial, é o ponto de que você vê uma pessoa caída, mesmo que fosse um desconhecido, e você deixa a pessoa com a criança e você consegue sair do local, entendeu? Não é? Cada um tem uma forma de reagir. Então ainda bem que a minha forma não seria essa. Isso aí é um ser, cada um tem o seu ser, cada um tem a sua forma de reagir. Isso aí é personalíssimo a cada um. Mas o senhor faria isso numa situação como essa? O senhor deixaria sua mãe, mesmo que não tivesse sido assim na intenção? Sabe aquelas coisas que às vezes você... Bom, nessa questão eu não vou me colocar como parte da história, porque eu sou advogado. Eu não vou trazer o meu ânimo de juízo de valor para o fato e objeto. Tá bom. Pode falar aí, Rafa. Meu irmão prestou socorro, no fim das contas. O que aconteceu na sequência dessa cena, né? Afinal de contas. Na sequência da cena, ela foi encaminhada para o atendimento médico. No atendimento médico, ela foi regiamente prestada socorro e ela ficou 2 dias no hospital sobre responsabilidade médica, apontando qual seria a reação. Não houve mais nenhuma sequela, nenhum problema e os fatos voltaram. Voltou a trabalhar no voltaram? Ela faz evento. Como? Eu não entendi, o senhor falou os fatos voltaram? Não, elas não estou dizendo que ela voltou a trabalhar. Ela voltou. Voltou a trabalhar sem nenhuma sequela. Não houve nenhuma sequela. Não tem o traumatismo craniano? Não, e tem outro detalhe, desculpa. Sequela. Traumatismo craniano em razão da contundência. Mas sequelas que eu estou falando seria ela ficar
alguns órgãos vitais dela serem atingidos em razão dessa contundência. Mas, doutor, o Fábio, o irmão da Karen, chegou a divulgar recentemente que houve, sim, sequelas, um comprometimento de 20% da audição da dona Nelly e também do campo de visão, tanto que ela não está dirigindo. O que eu gostaria de saber é, existe uma medida protetiva pedida pela dona Nelly contra a Karen para que ela não se aproxime da mãe em 300 metros? Isso existe? Não, existiu essa medida protetiva, existe a medida protetiva, em razão, até porque isso aí é há de cautela do juízo, sobretudo quando existe a lei do idoso, etc., e que isso aí requer, até que se possa enfrentar o mérito, essa medida terá que ser alcançada e realmente a Karen atender, em razão até que é uma questão interveniente, é uma questão preliminar, até que se possa julgar o mérito sobre todas essas questões, objeto da ação. Tudo bem, mas resumindo, existe essa medida protetiva, que ela não pode chegar a 300 metros da mãe, então isso tem que ser cumprido, né? Sim. Ah, certo. Só que esses fatos aconteceram em pretérito. O que é impretérito? Só traduz pra gente. Junho. Em passado. Não, tudo bem, mas... Essas imagens, essas situações aconteceram em junho. Sim, mas a medida protetiva está funcionando Tá validada vigorando. agora, não está? Não, ela foi impetrada há uns 2 meses atrás. Tudo bem, mas está em validade, não está? Então tá, é isso que a gente tinha dúvida. Pode parar aí, Rafa. Não, eu queria saber o seguinte, essa história, na verdade, acabou sendo noticiada e mais midiática do que uma história comum, seria por conta da Joana também, dessa possível relação das duas. A Karen, tanto a Karen quanto a Joana, já negaram a alguns jornalistas que elas tivessem alguma relação. Porém, a gente lembra de umas chamadas, manchetes antigas de jornais que dizem, inclusive a gente tem aí uma do jornal Extra, de março, que diz que elas eram ex-namoradas ou namoradas na época. Namoradas. Enfim, o que disso é verdade, o que não é, porque afinal de contas elas negaram agora que tiveram um envolvimento, mas já foi noticiado que elas teriam tido alguma coisa. E a família diz E a também família que elas também. namoram há 2 anos, né?